Então, galerinha, a gente já voltou do nosso rápido intervalo, beleza? Já deu tempo de todo mundo tomar uma aguazinha e ir ao banheiro. E a gente volta, certo? Para continuar a resolução de questões que a gente já estava na aula passada. Vamos continuar a mesma divisão, beleza? Nessa aula eu tento uma, vocês tentam a outra. Claro, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem as questões, que o importante é esse, você tem que acertar, né? Na prova, que você pode errar à vontade, você vai ser corrigido, a gente vai, isso aqui é melhor você fazer assim, você vai por esse caminho. A gente vai dando, claro, sempre aquelas dicas, aqueles atalhos que a gente aprende pelo fato de já ter feito muitas questões, tá bom? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Próxima questão fala o seguinte: a geração de energia elétrica através da luz se dá pelo uso de células fotossensíveis, chamada de células solares fotovoltaicas. As células fotovoltaicas, em geral, são constituídas de materiais semicondutores, com características cristalinas e depositadas sobre sílica. Bom, essas células, agrupadas em módulos ou painéis, compõem os painéis solares, aquelas famosas placas solares que a gente conhece, fotovoltaicos. A quantidade de energia gerada por um painel solar é limitada por sua potência, ou seja, um painel de 145 watts com 6 horas úteis do sol gera aproximadamente 810 watts por dia. Então, olha a informação que ele deu na questão. Um painel de 145 watts, 6 horas úteis de sol, gera 810 watts por dia. Então, você tem essa situação aqui. Assinale o número de horas que o painel acima consegue manter acesa uma lâmpada fluorescente de 9 watts. Beleza? Então, você tem uma geração de 145 watts e aí ele vai querer saber a quantidade de horas gerada pelo aquele painel para uma lâmpada de 9 watts. O que é que você não pode cair na pegadinha da questão? A pegadinha da questão é o seguinte: ele fala que o painel tem 145 watts, mas isso não é a quantidade produtora do painel, é a quantidade que o painel consome, tá bom? O painel consome 145 watts para gerar 810. Quando a gente faz uma média, uma balança, a gente vê que é muito vantajoso, né? Você tem uma produção aí quase de 700 watts em cima desse painel. Mas aqui existe essa pegadinha. A questão é até bem simples. A quantidade de horas vai ser igual à potência geral utilizada, 810, pelo número que cada lâmpada consome. Ele diz que uma lâmpada consome 9 watts e ele só quer que fique acesa uma lâmpada. Olha aqui, ó. Apenas uma lâmpada. Se ele quer apenas uma lâmpada, então seria mesmo esses 9 watts utilizados. 810 dividido por 9 daria um total de 90 horas. Olha aí. Questão grande, gente. É questão fácil, tá bom? Já falei isso várias vezes durante nossas aulas. Questão grande é questão fácil. Qual o objetivo de uma questão grande? Fazer com que você se perca nos dados que ela dá ou que você perca tempo lendo ela 2 ou 3 vezes para que você seja prejudicado na sua prova. Mas questão grande geralmente são questões fáceis. Então, nosso gabarito seria a letra D. Bom, questão bem facinha aí, só para a gente soltar a musculatura, começar a nossa segunda aula aqui. A próxima questão, que vou dar um tempinho para vocês tentarem, fala o seguinte: determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico em uma potência de 4.000 watts. Olha aí, ele já te deu uma potência aqui de 4.000 watts. Em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Então, aqui, ó, você já tem o total de tempo utilizado, né? Ele diz que cada pessoa toma 2 banhos. Não, as 4 pessoas juntas tomam 2 banhos de 12 minutos. Se são 2 banhos de 12 minutos, então você teria um total de 24 minutos. Dê a resposta em quilowatt-hora. Olha aí. Olha a unidade. Ele deu a unidade de quilowatt-hora. E aqui é que acontece o problema. A tua unidade de potência está em watt. E tua unidade de tempo está em minuto. Então, percebam que nenhuma das unidades está na unidade da resposta que o cara pediu, né? Ele quer em kilowatt e ele quer em hora.
Então, tenha muito cuidado quando você for resolver essa questão para transformar nas unidades corretas, beleza? Como é uma questão um pouquinho mais extensa, principalmente por causa dessa troca de unidades, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, gente, quando você pega uma questão como essa, você tem que ficar atento aos detalhes que a questão lhe falou. Primeiro, pegadinha que a questão te dá de cara. Ele fala que tem 4 pessoas vivendo nessa casa. 4 pessoas, aonde cada uma delas toma 2 banhos por dia, cada banho de 12 minutos. Então, ao total, são 8 banhos, porque cada pessoa banha 2 vezes. Cada banho demora 8 minutos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o tempo de banho. Qual o tempo de banho que a turma tem, né? Qual seria o tempo de banho aí que a nossa turma tem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que descobrir na nossa questão é o tempo de banho geral. A questão falou que cada pessoa toma 2 banhos. Se cada pessoa toma 2 banhos, uma pessoa gasta 24 minutos. Porque cada banho são 12, como a gente falou na leitura da questão. Então, se cada banho são 12, uma pessoa banha 2 vezes, então uma pessoa só gasta 24 minutos. Porém, eu tenho 4 pessoas trabalhando lá. Morando lá. E aí eu tenho que descobrir o valor de X, né? Quantidade de minutos necessárias aí para que eu tenha esse banho. Aí eu tenho uma regra de 3, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu multiplico em x. 1 vezes x é o próprio x, daria 24 vezes 4, que daria um total de 96 minutos. Cuidado com as unidades. As unidades que a galera falou foi de quilowatt-hora, beleza? Quilowatt-hora. Então, não posso usar 96 minutos. Eu tenho que usar a quantidade em horas. Aí, para descobrir o valor em horas, eu preciso pegar o valor em minutos e dividir por 60, né? Isso aqui daria um total de 1,6 hora. Bacana. Então, se somar os banhos de todas as pessoas que habitam a casa, que moram na casa, eu tenho um total de 1,6 horas de consumo diário de banho. Beleza? Tá. Próximo ponto é achar a quantidade de watts, a potência geral do sistema.
qual seria a minha potência geral para aquele sistema ali? A potência geral seria justamente o valor de 4.000 watts, porém ele quer em kilowatt. Aí eu divido por 1.000. Como eu já expliquei para vocês lá na nossa primeira aula de hoje, essa divisão por 1.000, que é justamente para transformar essa unidade, né? Watt dividido por 1.000 vira kilowatt. Então, você teria uma potência de 4 kW. Tá, e o último passo para a gente conseguir resolver a questão é descobrir o consumo geral. O consumo geral de potência, né? Ele quer potência ou dinheiro? Ele quer potência, né? Em kWh. A minha potência é igual à quantidade de energia pelo intervalo, vezes o intervalo de tempo, né? Que ele vai estar ligado dentro daquele meu sistema. Porém, o meu tempo tem mais um detalhe. Que detalhe é esse que meu tempo tem? Bom, esse tempo, tu tem que ficar ligado nele pelo seguinte fato dele ser em um mês e não em um dia, certo? Quando eu falo de um mês, o que é que eu estou falando? Estou falando que a minha potência é de 4 kW. Cada dia eu tenho 1,6 horas por causa do tempo de banho, né? Aqui embaixo a gente já falou sobre ele. Só que cada mês tem 30 dias. Como ele quer a potência mensal gerada pelo aquele consumo, então a minha potência seria esse produto aí, né? 4 vezes 1,6 vezes o valor de 30, que daria um total de 192 kWh por mês, tá bom? Por mês. Esse aqui é o valor mensal. Não é um valor semanal, não é um valor diário. É o valor mensal no qual aquele sistema está inserido. Beleza? Então, aqui eu tenho como gabarito sendo letra A, 192 kW. Então, repetindo a questão aí, para que não tenha ficado nenhuma dúvida. Claro, se vocês tiverem dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Deixando mais um tempinho para quem vai copiar, né? Fala o seguinte. O chuveiro elétrico tem uma potência de 4.000 watts, numa residência que vivem 4 pessoas, e cada pessoa diariamente, né, toma 2 banhos em 12 minutos. E ele pediu a potência consumida mensalmente. Expliquei para vocês na aula de potência, que foi essa semana inclusive, toda vez que ele falar mensalmente, eu vou usar o mês comercial, ou seja, 30 dias. Ah, Matheus, mas, por exemplo, agosto tem 31. E fevereiro tem 28. Eu sei, a gente sabe que os meses variam, né? Mas para matemática a gente usa sempre o valor de 30. E na física, como a gente é um braço da matemática, né? A matemática é um braço, nós somos matérias que andamos juntas. Então, a gente vai usar também essa mesma ideia de 30 dias, beleza? Então, essa questão ela já é dividida em 3 passos. Primeiro passo, achar o tempo de banho. Segundo passo, achar a potência do chuveiro na unidade correta. Terceiro passo, achar a potência geral consumida pelo sistema. Então, o tempo de banho. Uma pessoa banha 24 minutos por dia. Claro, 2 banhos, cada um de 12, tempo 24. 4 pessoas que moram naquela casa seriam 96 minutos. Então, seria 1,6 horas. Cada pessoa consome aí... a casa inteira consome 1,6 horas. Só que isso aqui é a quantidade que você tem em um dia, tá bom? Em um dia. A potência do chuveiro. A potência do chuveiro já veio de uma forma fácil para a gente identificar. Seria 4.000 watts. Quando eu divido por 1.000, eu tenho um valor de 4 kW. Então, a minha potência seria 4 kW vezes 1,6 horas, vezes um tempo de 30 dias. Daria um total aí de 192 kWh. Nosso gabarito realmente seria a letra A, de A. É bem facinho. Beleza? Então, essa questão aí tranquila, certo? É uma questão um pouco extensa, mas se você seguir os passos a passos corretamente, você consegue tirar ela de letra, beleza? Próxima questão fala o seguinte. Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico com a Ah, não, desculpa, essa questão já foi. Não era para ela estar aí. Questão repetida. Ah, agora sim. Beleza, nossa questão fala o seguinte. 1. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência total do circuito diminui muito, estabelecendo nele uma corrente muito elevada. Então, o cara está tomando banho, um chuveiro elétrico, né? Está aqui ligado à tomada, e tem um problema de acontecer um curto-circuito. E o curto-circuito é extremamente perigoso dentro de um sistema, principalmente quando você está molhado, né?
Quando você está molhado, a resistência do seu corpo aumenta muito, então a resistência do seu corpo cai muito, então a corrente elétrica que atravessa o seu corpo cresce muito. Então você tem que ter muito cuidado sobre o que você está fazendo naquela situação, tá bom? E aí quando isso acontece, o superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores, que interrompem essa corrente. Olha lá, a gente já falou disso na primeira aula de hoje, inclusive. Fusíveis e disjuntores são aparelhos de proteção, né? Eles interrompem essa corrente que está em excesso, quando a mesma atinge o valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Fusível e disjuntores são coisas boas, tá bom? É proteção é coisa boa. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem de temperatura da água. Posição de verão, que foi que ele já deu aqui, ó, DDP de 110. Ele está na posição de verão, 2100, na posição primavera, 2400 e na posição inverno, 3200. Deseja-se que esse chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem da temperatura, sem que haja risco de incêndio. Então, ele não quer que você ultrapasse o disjuntor. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Bom, ele quer saber qual o valor máximo de corrente que esse disjuntor consegue usar, né? Questão relativamente fácil, dividida em 2 partes. A primeira parte é identificar quando você tem essa situação de qualquer uma das 3 posições. E a segunda parte da questão é usar a equação da potência, que a gente já viu, que é o π. Potência é igual a corrente vezes a DDP do meu sistema. Então, vamos lá. Essa questão é minha, né? Vocês tentaram a passada. O que é que ele faz acontecer no chuveiro? Ele quer que o chuveiro funcione nas 3 posições de regulagem. Quando ele fala isso, ele te deu 3 posições no texto da questão. Ele te diz que a posição no verão é 2100. Bom, vou botar aqui V de verão. Então, eu teria uma potência, né, de 2100 watts. Você tem a primavera, onde ele tem uma potência de 2400 watts, aumentou 300 aí. E você tem uma posição inverno, onde ele vai ter um fator de 3200 watts. Então, já aumentou 800 watts de potência aí. Ok. Tá. Na hora que eu vou usar a equação da potência, eu tenho 3 potências sendo plausíveis para utilizar lá dentro. Só que existe uma parte da questão que trava a potência utilizada. Ele falou qualquer uma das 3 posições. Quando eu falo qualquer uma das 3 posições, eu estou dizendo que esse sistema tem que funcionar para qualquer uma delas. Então, imagina que você tem essas quantidades de dinheiro aqui, 2.100, 2.400, 3.200. Você tem que ter uma quantidade de dinheiro que compre qualquer uma dos 3, tanto a V, quanto a P, quanto a I, verão, primavera e inverno. Se eu tiver R$ 2.100, eu consigo comprar o V, que é o verão, mas não consigo comprar nem a primavera nem o inverno. Então, não estou usando as 3 posições, só estou usando uma. Se eu usar o 2.400, que é a primavera, eu consigo comprar o verão e a primavera, mas não consigo comprar o inverno. Entende? Porque esse valor não está sendo permissivo. Mas se eu tiver 3.200, que é o inverno, eu consigo o verão, a primavera e o inverno. Eu consigo qualquer uma das 3 posições. Então, a potência é justamente isso. A potência que eu vou usar é aquela que é suportável em qualquer uma das funções. No caso, 3.200. Então, essa minha potência que eu vou usar é a de 3.200. Porque esse valor de 3.200 é o valor que qualquer uma das funções pode obedecer, né? Qualquer uma das potências podem obedecer. Eu quero saber a corrente que ele vai estar gerando na situação, mas a DDP da questão já veio de bom grado, já veio de graça ali nos 110 volts, né? Então, já teria esse valor aqui de 110 para esse meu sistema, beleza? E aí, quando eu uso essa situação do 110, quando eu tenho essa situação do 110, eu posso simplificar 0 de um lado com 0 do outro, né? 0 de um lado com 0 do outro, eu já posso tirar da equação. E aí eu teria o valor de uma corrente, onde seria 320 dividido por 11, onde esse valor da corrente seria igual a 29 amperes. Seria um valor de 29 amperes.
E aí ele quer saber qual disjuntor que eu uso como proteção do sistema. E ele perguntou o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado. Bom, eu tenho 29. Não posso usar o 20, porque já é maior. 29 é maior, vai queimar aquele disjuntor, aquele fusível. Não posso usar o 23 também. 29 é maior do que 23. Então, o 23 já não serve para o meu sistema. Não posso usar o 25, porque o 29 também é maior que 25. Então, ele queima o sistema. E aí, sobra o 30 e o 40. Quando eu tenho o 30 e o 40, eu posso usar qualquer um dos dois, porque o 30 é maior que o 29. Então, suporta. E o 40 também é maior que o 29. Suporta também. Mas ele pediu o valor mínimo. Quem é o mínimo? 30 ou 40? 30. Então, o gabarito, ó, tem que ser letra B, né? Não pode ser a letra A aí, não. Letra B para esse meu sistema. 30 amperes. Vamos lá. Recapitulando a ideia da questão, caso tenha ficado alguma dúvida, ele falou que um chuveiro funciona nas 3 posições. Verão, primavera e inverno, sendo que no inverno é o que puxa mais. Sabendo que a tensão é de 110, qual o valor da corrente máxima que o disjuntor pode suportar, né? A potência, se ele funcionar no inverno, ele funciona tanto na primavera quanto no verão. A potência no inverno, 3.200, a DDP 110. O valor da corrente eu quero descobrir. Então, fica 3.200 dividido por 110, que é a mesma coisa que 320 dividido por 11. Então, eu teria uma corrente de 29 amperes. E aí, como ele quer saber o valor mínimo adequado, seria uma corrente aí, né, de 30. Seria um disjuntor aí de 30, para que não haja risco de nenhuma explosão ou de nenhuma queima naquele sistema. Certo? Beleza, indo para a próxima questão agora, que fala o seguinte. Essa segunda questão é da aula aqui. A questão fala o seguinte. Nossa questão fala que todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção de circuitos elétricos. De novo, essa ideia do fusível. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior àquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e valores de corrente por eles suportados. Tem um fusível azul, que comporta 1,5, tem um fusível amarelo, que vai até 2,5, tem um laranja, que vai até 5, tem um preto, que vai até 7,5, e tem um vermelho, que vai até 10 amperes de corrente. Então, cada fusível com sua situação. E aí ele fala o seguinte, o farol usa uma lâmpada de gás halogênio. Um farol, olha a associação do texto. Você não vai ser um bom fazedor de questões em física, né? Um cara que sabe fazer as questões de física, se você não souber a interpretação textual. Física, você tem que saber ler a questão e saber o que ela está querendo de você. Ele falou que um farol tem 55 watts de potência. Não é à toa. E opera com 36 volts. Então, você teria uma DDP de 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível em cada um. Mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo usando apenas um fusível. Olha aí. Ele disse que agora os dois faróis estão ligados apenas a um fusível. Ó. Foi o que ele falou no texto. Falou que os dois faróis agora estão ligados a apenas um fusível. Se um farol tem 55, dois faróis vão ter 110, né? Essa ideia aí de potência. Olha a interpretação textual da questão. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado, de novo, ele quer saber uma questão de 2 etapas, exatamente igual a do chuveiro elétrico. Primeira etapa, saber qual potência eu vou usar. Segunda etapa, usar essa potência na equação da pio, né? Potência igual a corrente vezes a DDP. Ele já me deu a DDP do sistema e eu quero achar a corrente. Achando a corrente, eu posso voltar naquela tabela e descobrir qual é o valor de fusível que eu vou utilizar na questão, tá bom? E aí, essa questão eu vou pedir para vocês tentarem. Uma questão um pouco mais extensa, então eu vou pedir aí 2 minutinhos para que você consiga tentar resolver sua questão.
Primeira parte é você descobrir qual a potência utilizada pelo sistema. A segunda é achar o valor da corrente. Quando você acha o valor da corrente, você descobre pela tabela, que a própria questão deu, o valor do fusível utilizado dentro dela. Tá, qual potência que eu vou aplicar na minha equação? Ele falou que eu tinha um farol com 55. Um farol possuía 55 watts. Durante o mau funcionamento, ele acabou botando os dois faróis juntos. Então, se um tem 55, os dois faróis vão possuir um total de 110 watts. E é essa potência de 110 que eu vou aplicar ao meu sistema. Por que eu vou usar o 110? Pelo fato daquela questão ter tido um misto, né? Ele juntou dois faróis em um só. E isso faz com que a potência geral seja mudada. Não estou usando um farol apenas, estou usando dois agora. Essa potência é de 110. Eu quero descobrir o valor da corrente. E aí eu tenho uma DDP. Só que essa DDP ela é constante. A DDP de 36 volts era já utilizada para os dois faróis, independente deles estarem separados ou não no fusível. Agora, eu vou usar os dois no mesmo, ou seja, a DDP da 36 da mesma forma. Então, qual seria o valor da corrente? Seria 110 dividido por 36. Aí, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender um pouco sobre matemática, né? Você tem que saber ali como fazer uma divisão dessa de uma forma rápida. Mas, lembre-se sempre que você não precisa fazer essa divisão. Você pode fazer uma ideia dessa divisão. 36 vezes 3 dá 112, tá bom? Que passaria aí algum pouquinho a mais que 110. Então, 110 dividido por 36 dá alguma coisa próxima de 3 amperes. Por quê? 30 vezes 3 dá 90. Esse 6 aí, 6, 12, 18. Então, daria 90 mais 18, 108 mais ou menos. Então, daria alguma coisa aí entre 3 amperes. E aí, ele te deu várias cores. Só que essas cores eu vou tirar de onde é a minha resposta? A minha resposta vem da tabela. A minha corrente é de 3 amperes. Se eu botar uma corrente de 3 num fusível de 5, queima. Botar uma corrente de 3 num fusível de 2,5, queima. Se eu botar uma corrente de 3 num fusível de 5, suporta. Se eu botar uma corrente de 3 num fusível de 7,5, suporta também. Se eu botar uma corrente de 3 em um fusível de 10, suporta. Então, pode ser o laranja, o preto ou o vermelho. Aí ele tem que falar na questão. O menor valor, olha aí, o menor valor. Às vezes a questão é covarde, às vezes a questão ela bota o maior valor. E aí já você tem outra ideia de como resolver a questão. O menor valor adequado é o azul queimou, né? Quem foi que queimou? Não lembro. O azul e o amarelo. O azul queimou, o amarelo também queimou. Ficou o laranja, o vermelho e o preto. Na questão, o laranja é o menor valor, porque é o valor que vai suportar 5 amperes. Então, laranja teria esse suporte aí no final de 5 amperes. Beleza? O menor valor. Então, dando mais uma explicada na questão para quem está copiando, claro, se você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para perguntar. A questão fala o seguinte. O cara tinha um farol de 55 watts que sofreu um mau funcionamento. Quando você tem esse mau funcionamento, um farol ele vai ser junto com o outro ligado para funcionar na mesma DDP original. Então, se um era 55, dois vão ser 110. E esses 110 são ligados à mesma tensão, que é de 36 volts. E ele quer saber o menor valor possível de fusível para que esse sistema funcione. Bom, meu farol sozinho era 55, então, como são dois, 110. Vou usar essa potência de 110, aplicada na equação da potência que a gente já vê desde o começo da semana, né? Desde o começo da nossa aula também. Potência vale 110, corrente vale I, a DDP continua sendo a mesma original, 36. 36 passa dividindo, dá alguma coisa próximo de 3, né? 3,05, então dá aproximadamente 3. Aí eu vou na tabela e confiro qual o valor menor possível. No caso, seria o laranja, né? O laranja, o vermelho e o preto sustentam. Porém, o laranja é o menor deles. Então, o gabarito seria a letra C. Bom?
Show! E aí a gente chega numa questão de consumo agora. Fala o seguinte, essa é minha. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Então aqui ó, já tem potência. Beleza. Depois, o custo mensal. Opa! Olha aqui ó, a palavra mensal, custo mensal. A gente acabou de falar na questão. Custo mensal são quantos dias? 30 dias. Bom, 30 dias. Não os 31, não os 28. Uso 30, que é o mês matemático. Desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias. Então, a gente já te deu o valor aqui de tempo que o cara vai ficar ligado. 3 horas todos os dias. Considere 1 kWh custando 40 centavos. A relação que ele te deu foi de kWh. Então, kWh custando aí 40 centavos. Tá, vamos conversar um pouco sobre a tarifa. Bom, falei para vocês na aula passada que a gente ia explicar um pouquinho sobre a tarifa. A tarifa é a quantidade de centavos, né, que você gasta para usar, de acordo com o uso, de 1 kWh. Essa tarifa, gente, é variável. Ela varia de município para município. Então, cada cidade tem a sua taxa de tarifa fixa. E essa tarifa vai variar de acordo com várias situações. A quantidade de pessoas que moram nessa cidade, a quantidade de usinas que tem nessa cidade. Então, tem vários critérios para definir esse fator. Aqui em Teresina, na capital, ela vale 62 centavos, a última vez que eu vi, salvo engano. Era 62 centavos 1 kWh. Então, cada kWh que você usava, você pagava uma taxa de 62 centavos para aquela utilização. Tá. Essa parte aí de kWh nessa tarifa, ela varia de cidade para cidade. Então, como é que você faz? Você, para achar o consumo que você gastou, você vê a quantidade de kWh que você gasta durante um mês. Claro, sua geladeira vai ficar ligada 30 dias, por exemplo. Então, ela é ligada todo o tempo durante esse mês, vezes a quantidade de centavos que a sua cidade consome. Lembrando que, para você descobrir essa quantidade aí, você pode pegar a sua última conta de luz, tá bom? Seu talãozinho de luz lá, então você pode pegar pela internet também o valor ali que cada cidade cobra. Então, o valor em dinheiro que você vai pagar, qual seria esse valor em dinheiro? O valor em dinheiro é a energia que você consumiu, vezes o tempo que ele ficou ligado naquele determinado mês, vezes a tarifa, bom? Então, são esses passos aí que você precisa fazer para descobrir o valor gasto. Ele quer saber o quanto custa manter esse aquecedor. Então, vamos lá. Olha, ele deu 1 kWh. Então, a minha energia não pode ser usada em watts. Qual seria o meu valor? O valor é de 3.000 watts, ou seja, 3.000 dividido por 1.000, né? Para a gente jogar para quilowatt. Já falei dessa transformação hoje. Vezes. Ele falou que o cidadão fica ligado 3 horas por dia. Então, é um total de 3 horas num tempo de quanto? De 30 dias. Cuidado, o tempo é o tempo geral, é o mês inteiro que aquele cara está ligado. Não necessariamente aí apenas um dia ou então uma semana, é o mês inteiro. Vezes o valor da tarifa que ele cobra. A tarifa era de 40 centavos, tá bom? Então, você teria uma tarifa de 40 centavos, não era? Era, 40. Então, você pode fazer as contas agora. Quem é que eu posso simplificar de cara? 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Já tiro aí essa transformação. Então, qual seria o meu valor gasto? O valor que eu vou pagar para manter aquele sistema? Seria 3 vezes 3 vezes 30 sobre 40 centavos. Só que eu, Matheus, eu particularmente, não gosto de trabalhar com números decimais. Então, eu transformo em fração. 40 centavos é a mesma coisa que 4 sobre 10, 0,4. Por que eu faço isso? Porque eu sempre vou poder cortar, ó, um zero com um zero. Esse zero vai embora e para de atrapalhar a minha vida. Então, eu posso achar o valor que eu vou gastar agora. Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4. Beleza? Então, você teria um valor de quanto aí? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 27 vezes 4 daria 54 vezes 2, R$108. Então, você teria um valor de consumo de R$108 para manter aquele aquecedor ligado.
Bacana? Então, a questão pede justamente isso, o valor em dinheiro gasto para manter aquele aquecedor ligado por 30 dias. Falou que a potência dele é 3.000 watts, ele fica ligado 3 horas por dia durante 30 dias e que cada quilowatt-hora custa 40 centavos. Então, eu vou ter aí um produto geral, né? 3 vezes 3 vezes 30 vezes 4 centavos, 40 centavos. Então, daria um valor de R$ 108, beleza? E essa questãozinha, a última aí, para a gente se despedir, essa questão eu vou deixar você tentar um pouquinho também. Letra A e letra B, ela fala o seguinte. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. 2.200 watts para 220 volts. Aqui é a potência e aqui é a DDP do sistema. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine, letra A, o valor da resistência do chuveiro quando em funcionamento, e letra B, a intensidade da corrente que o atravessa, tá bom? Então, vou pedir aí 1 minutinho só para você tentar fazer essa questão. Essa questão, gente, em específico, ela é uma questão que é mais fácil você fazer da letra B para a letra A, tá bom? E não o contrário. Por quê? Porque ele já te deu potência e te deu a DDP do sistema. Então, a minha potência é igual a corrente vezes o valor da DDP. A potência ele já deu na questão, 2.200. Eu quero descobrir, na letra B, o valor da corrente. Mas a DDP ele também já deu na questão, 220. Por isso que um aluno atento, ele tem maior facilidade na prova, porque ele sabe que a letra B é mais fácil. E com a corrente da letra B, eu consigo achar a letra A também tranquilamente. Tá bom? Então, o que é que eu posso fazer? Posso cortar 0 de um lado com 0 do outro. E aí o valor da corrente seria igual a 220 dividido por 22. Então, a minha corrente daria um total de 10 amperes. Aí, ó, viu como é fácil? É só pegar os dois valores que a questão já deu e dividir. Então, daria uns 10 amperes. Na letra A, ele quer valor da resistência. E aqui da resistência entra uma equação que a gente já viu durante todo o primeiro semestre, que é a primeira lei de Ohm, né? E a gente também já deu a revisada nela essa semana, aqui quando a gente estava falando sobre valor de corrente. A DDP vale 220. Ele quer saber o valor da resistência e a corrente você já achou na letra B, tá bom? Então, vale 10. E aí, eu posso fazer uma simples divisão. 0 de um lado com 0 do outro. Tchau. E aí, eu teria que a resistência do meu sistema é igual a 22 ohms. Bom? 22 ohms de sistema ali. Beleza? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui no nosso sabadão. Queria agradecer a vocês, a companhia, bacana, a galera que participou das aulas aí, questões, acertando, errando, mas estamos aqui presentes para sempre buscar evoluir. Bacana? Foi um prazer inenarrável estar com essas autarquias durante essa aula de noite, tá bom? Desejar a vocês uma excelente aula, que vocês não têm uma maratonazinha de aula que eu sei. Desejar também um bom fim de semana, bacana? Então, até quarta-feira. Quarta-feira a gente tem aula também de novo, falando mais sobre potência, resistência e consumo elétrico. Bacana? Então, galera, bom fim de semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau!